à Jéssica e à Carolina por terem tido esta brilhante iniciativa numa altura em que, efetivamente, apesar do atraso em que nós ainda nos encontramos nas indústrias da cultura e das artes, mas apesar disso é uma iniciativa pioneira e que eu espero que seja a primeira de muitas para colocar os profissionais das artes e da cultura a falar sobre os problemas dos seus setores e a criar massa crítica, a gerar massa crítica para que em conjunto e em parcerias possamos ajudar-nos todos a crescer. O potencial é enorme, nós não temos que nos sentir diminuídos por fazermos parte desta grande indústria que é a indústria da arte. Eu irei falar sobre alguns indicadores, vou falar sobre aquilo que de mais prosaico existe nisto, portanto vou, como já há pouco disse a três amigos que estávamos em conversa lá em baixo enquanto apanhávamos ar, eu disse que iria retirar todo o lirismo, ou quase todo o lirismo. Eu faço as coisas para que assim não seja, porque isso não é a minha pessoa, eu não sou assim, mas de facto vou apresentar-vos dados muito concretos que podem retirar esse lirismo e essa paixão, que no fundo é isso que nos faz estar neste setor que é a arte. Mas de facto há uma possibilidade de negócio, de sobrevivência, e nós temos que saber atuar neste setor tal como todos os outros profissionais de outros setores atuam. Nós temos uma questão muito, julgo eu, que é uma grande barreira para a nossa capacidade empreendedora, possibilidade empreendedora. Deixem-me fazer aqui só uma declaração de interesses. Quando eu falo em empreendedorismo, não tem nada a ver com o empreendedorismo que ainda há aí na moda, está bem? Que é o fazer um negócio, daqui a um ano comprar um Porsche e depois ir passar férias às Maldivas e ficar lá 3 meses. Não é essa a questão do empreendedorismo. E posso começar até desde já por aí. O empreendedorismo é uma atitude perante a vida. Seja ela qual for, seja essa atitude qual for, ou seja, é a superação, é a nossa capacidade e a vontade de superar as nossas dificuldades. Aliás, o empreendedorismo é, se calhar, esta relação mais íntima entre sonho e vontade. Isto é empreendedorismo. Tudo o resto, e que tem a ver com aquilo que se falou de manhã da questão do sucesso, não é? Se nós conseguirmos ultrapassar isto é ter sucesso. Não é ter fama, pode não ser ter êxito, é ter a possibilidade de sobrevivermos de acordo com aquilo que nos realiza e que há pouco o David apresentou tão bem quando falou da pirâmide de Maslow. Mas esta barreira mental, eu estou convencido inclusivamente que se o Descartes tivesse vindo a Portugal, ele em vez de penso logo existo, teria sistematizado em penso logo desisto. Porque pá, que ideia espetacular, isto é mesmo brutal, vamos lá a isto. Olha, o senhor precisa de preencher o modelo 321, o modelo não sei o quê, abrir uma conta, registar-se online, se às vezes o servidor não sei, ok, desisto, não é? Porque quando nós começamos a pensar, achamos que já não é para mim, não é? Ou quando nós achamos, não, isto é muito bom para ser verdade, não pode ser, isto não é assim, há qualquer coisa aqui que não está a bater certo, duvido, desconfio. E às vezes, e na maioria das vezes, e nos casos que eu tenho vindo a analisar, as coisas estão muito mais próximas de nós do que aquilo que nós pensamos. A maioria das vezes procuramos as soluções nas estrelas mais brilhantes. Não é agora que vou encontrar a estrela mais brilhante que me vai indicar o caminho, não é? E é muito difícil, não é, encontrar isso. Às vezes elas estão mesmo... Não são estrelas, são pedras, às vezes muito pequeninas, que nos indicam sinais. E, apesar dos meus 22 anos, como vocês não acabam de perceber, já vivi muito e há uma experiência que me marcou para a vida. Eu estive 2 anos fora do país, estive em Moçambique há 11 anos atrás, a Jéssica e a Carolina ainda não eram nascidas, mas, portanto, eu, entre outras coisas, foi uma experiência de vida que ainda estou a digerir, mas não vou falar sobre as questões do país, mas há uma necessidade de sobrevivência, não é? Principalmente nas classes mais desfavorecidas. E havia um senhor que tinha uma banca com 3 tipos de lâmpadas no meio da rua. Tinha lâmpadas novas, lâmpadas usadas e lâmpadas fundidas. E aquilo fez-me uma lâmpadas fundidas para vender. E entretanto, aquilo fez-me alguma confusão. Falei com um vizinho que está em Moçambique desde criança, e então ele explicou-me que o senhor tinha as lâmpadas novas que poderiam vir de um supermercado qualquer, às vezes até seria o próprio dono que poderia dar para ele vender,
As usadas vinham das casas ali à volta, que os empregados, para conseguirem mais alguns meticais, iriam vender as lâmpadas usadas, e as fundidas, porque depois precisavam de levar uma e meter no sítio, e quando o patrão chegasse a casa dizia: epá, esta lâmpada está fundida, vai lá abaixo comprar. Portanto, isto é... todos nós temos lâmpadas fundidas em nossa casa, e a maioria das vezes mandamos-las fora, não é? E portanto, o que eu aprendi com isto é que quem quer, consegue. E nós nem precisamos nos esforçar muito por causa disto. Ora bem, o setor cultural e criativo é efetivamente um dos maiores setores da economia europeia. Só para terem uma ideia, cerca de 3,3 a 5% do PIB da União Europeia é proveniente do setor cultural e criativo. Emprega quase 7 milhões de pessoas. Estamos a falar de um setor que teve maior resistência à crise e que, inclusivamente, teve crescimento nestes anos de crise. E há mais uma perspectiva de criação de milhões de empregos até 2020. É o setor que mais empregos jovem criou nestes últimos anos e que irá criar nos próximos anos. Por favor, Jéssica. Eu podia fazer isto com o telemóvel, mas também não quero estar a exibir-me aqui. E isto é que é extraordinário, é que apesar de estarmos sujeitos a esta tecnocracia financeirista, que todos nós assistimos, e que eu penso que qualquer humanista compreende que estamos sujeitos a uma pressão muito grande das finanças, não é da economia, porque a economia é uma coisa diferente da finança, mas a finança está a subjugar a condição humana, os próprios valores e o modelo social europeu, o próprio cristianismo, etc. Mas, enfim, é curioso que, apesar das cúpulas estarem a tentar manter-se, porque as austeridades e as dívidas, etc., são mecanismos de sobrevivência das cúpulas, porque a cúpula que andou a viver à custa das nossas possibilidades e acima das possibilidades, mas enfim, não vamos entrar por aí. Mas isto também é uma declaração de interesses, fica já aqui exposta. De baixo para cima nós sentimos que, de facto, e quem pensa estas coisas, existe uma mudança. Por exemplo, era muito difícil, há 10 anos atrás, nós ouvirmos a Comissão Europeia apresentar uma comunicação ao Parlamento a dizer que as indústrias criativas são um recurso assaz inexplorado na estratégia, inexplorado para a estratégia da União Europeia até 2020. Ou seja, há um sinal de que, claro, a vertente, aquilo que eles têm nos olhos quando dizem isto, são cifrões, não é? Mas nós também não nos importamos, porque nós queremos trabalhar e ser o mais humanistas possível, produzirmos arte, etc. E dizem, inclusivamente, que os investimentos estratégicos nestes setores obtiveram resultados espetaculares. Por exemplo, as capitais europeias e os festivais produzem benefícios económicos que, por vezes, induzem a ganhos superiores a 10 vezes cada euro investido. Isto é dinheiro que fica nas comunidades. Fica na restauração, fica na hotelaria, fica no artesanato, fica nos próprios artistas que vão atuar a estas capitais, nas obras de arte que são vendidas. Enfim, é um setor que abrange todos os setores económicos, dos mais convencionais aos mais inovadores. Por favor, Jéssica. De acordo com este estudo, a economia da cultura na Europa mostra que a cultura contribuiu mais para a economia dos 25 do que a indústria dos automóveis. Isto é um dado que a maioria das pessoas, e particularmente no nosso país, que é que vai estudar o quê? Vai estudar pintura? Isto não dá para nada, pá. Vai, mas é trabalhar, vai ser engenheiro, não é? Ser médico, não é? É isto que nós ouvimos. Mas, na realidade, os setores criativos e culturais, os setores das indústrias artísticas, culturais e criativos, gosto de fazer esta fusão porque são 3 ciclos diferentes, uns dentro dos outros, depois poderei falar um bocadinho sobre isso, mas, de facto, ultrapassou a indústria automóvel. Precisamente porque, apesar de ser um produto artístico, pode depois dar origem a um produto cultural, que por sua vez pode dar origem a um produto criativo. Imaginem as cadeias de valor que se formam a partir de uma produção, de um produto, de um produto de design, de uma música, etc. Por favor, no caso de Portugal, eu não sei se estava ali, mas no caso de Portugal é o terceiro contribuinte do PIB. Não sei se estava neste sentido. É o terceiro contribuinte do PIB. E atenção que nós não chegamos ao 1% de financiamento para a cultura em Portugal. No ZEUA, por exemplo, há décadas que investem nos setores da cultura e da criatividade. Aliás, e isto indo um bocadinho em relação àquilo que eu tenho vindo a fazer, porque eu sou etnomusicólogo no INET, como disse
a Carolina, e tenho desenvolvido alguma produção na área da política, não no sentido da politologia, mas nas relações entre cultura e poder, e também na área das economias criativas, indústrias criativas, economia da arte, etc. E quando nós falamos em indústrias criativas, hoje parece que é uma coisa nova, não é? Ou indústrias das artes. Não, não é nada novo. Desde as civilizações antigas, ancestrais, que os artistas recebem dinheiro pelas suas produções. Portanto, não é novo. Mas, adaptando ou passando isto para os dias de hoje, nós temos um excelente exemplo daquilo que foi e daquilo que é a importância da cultura e da arte enquanto canal de crescimento até da própria economia. O jazz, por exemplo. Não sei se já pensaram nisso. Numa altura em que os Estados Unidos estavam em afirmação da sua hegemonia a nível mundial, depois da Europa estar completamente destroçada no fim da Primeira Guerra, já está mesmo a terminar, só mais 20 minutos. Portanto, no final da guerra, o que acontece é que eles conseguiram promover o seu modo de vida através do jazz. Era tudo jazz. Nós em Portugal tínhamos uma fábrica de bolachas, que era a fábrica de bolachas Triunfo, que na década de 30 produzia uns postais que dizia Fábricas Triunfo, bolachas, jazz band. Portanto, isto é um sinal interessantíssimo de como a hegemonia dos Estados Unidos da América chegou, inclusive, a Portugal. No mundo rural português, no interior do país, dizer que Portugal tem interior, quer dizer, é ridículo, não é? Porque isto é uma faixa à beira-mar, interior é Madrid, não é? Isso é que é interior. Agora, quem mora, como eu, moro na Lausanne, tenho com a Cherry Blossom, está ali a minha patroa, que é a Sofia Reis Martins, que é a minha mulher. Também. Mas a empresa é dela. Mas temos uma parceria com uma empresa da Nova Zelândia que está a produzir um CD no âmbito da música Health and Wellness Music, portanto, porque eu faço parte de um grupo em neuromusicologia. Aliás, sou o único neuromusicólogo, portanto, estão à frente de uma peça rara. Mas em vias de se aumentar o número de produção, é aqui um grupo de investigação aqui no Hospital São José, uma coisa interessantíssima. E estou na Lausanne, não é? Hoje em dia nós podemos estar onde quisermos e comprar roupa em Nova Iorque, não é? Hoje em dia temos essa possibilidade. E, portanto, o que acontece é que esta coisa do interior, isso não existe. 2 horas. O interior é a deslocação é que é cara, a deslocação no nosso país. Mas enfim, adiante. Estava a dizer-vos que esta possibilidade de podermos criar produtos e exportá-los de onde estamos, não é uma das grandes facilidades na indústria das artes. Por favor. A China, por exemplo, e os Estados Unidos investem na China eu não quero estar enganado, mas são cerca de 25, está mesmo a acabar. Que eu depois posso, o Prezi vai ficar disponível, vocês depois poderão ter acesso a ele, eventualmente, a Jéssica e a Carolina tratarão disso. São dados que temos do nosso país, não é? Estamos a falar de um crescimento na ordem de taxa média de crescimento anual na ordem de 18,8%, portanto, são indicadores interessantes. Por favor, Jéssica. Pronto, exatamente. Qual é o impacto neste momento da indústria cultural e criativa em Portugal? Empregos, temos neste momento cerca de 76.800 pessoas empregadas no setor e temos cerca de 5.000 empregos criados. Ou seja, há uma diferença entre fazer parte da estrutura e como carreira, não é? Como sabem, outra coisa é ter pessoas a trabalhar para a área. E isto numa altura em que não existe qualquer estratégia, não é? Fala-se muito disto, das indústrias criativas, das indústrias artísticas, mas não há qualquer estratégia. Mas os dados são muito interessantes. Esta é uma conclusão muito interessante da União Europeia, em que referem a importância de investir neste setor, não só por causa do crescimento económico que isso pode gerar, embora crescimento seja também com muitas aspas, para quem como eu não acredita em crescimento, eu acredito mais em prosperidade sem crescimento, mas isso é outra coisa. Mas efetivamente, para além da questão económica pura e dura, nós quando investimos em arte e em cultura estamos a promover capital humano, estamos a promover capital social, massa crítica, não é? E é esse capital social que depois vai gerar economia a curto, a médio e a longo prazo. Estes estudos estão disponíveis online, vocês depois podem ver. Acho que podemos avançar. O ENEI é a Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente, onde estão claramente definidas as indústrias das artes, da cultura e as indústrias criativas. E o que é que nós temos em Portugal, concretamente?
temos tudo para podermos ser felizes, basicamente, e particularmente nas indústrias das artes. Temos recursos humanos, recursos paisagísticos, literários que nos inspiram, etc, etc. Temos história, temos legado, temos uma lusofonia, é um termo que eu também não gosto muito, mas falamos português em várias regiões do globo, temos uma língua de milhões que vai daqui a Timor, daqui à Rússia, daqui aos Estados Unidos, que deve e merece ser pensada estrategicamente para a distribuição do país. Temos o fado, que é único no mundo. Temos o canto alentejano, que é único no mundo. Temos a possibilidade de levar, através do fado, o chouriço, o vinho, a praia, os tapetes, as novas tecnologias, enfim. Temos é que preparar uma estratégia para isto. Mas se ninguém preparar, nós preparamos, não há problema. E é preciso depois, portanto, para além do potencial artístico, que é evidente, não é? Basta abrir os jornais e ver o potencial que temos nas várias artes, na música, nas artes plásticas, em todas as áreas. Temos que ter vontade, também parece que há. É necessário estratégia e essa capacidade de criar esse compromisso entre a vontade e o sonho. Ou, aliás, ao contrário, entre o sonho e a vontade para fazer crescer. E para isso é preciso estratégia. A Sofia vinha falar da Cherry Blossom, mas como as coisas quase se cruzavam, nós decidimos que eu... aliás, ela decidiu que eu falava. Como ela é que paga, eu tenho que me sujeitar. E, portanto, o que a Cherry Blossom faz também, e neste momento, como eu vos disse, estamos a preparar o tal CD para uma artista indiana, que é a Anaída, com uma empresa da Nova Zelândia. Temos alguns artistas em carteira, para além de projetos de desenvolvimento territorial, com base numa metodologia de apoio à decisão, exclusiva e de base científica. E era isso que eu ia passar, um vídeo para terminar a minha intervenção aqui, e que já fica para descontar para o próximo ano, porque já foram 20 minutos e não 10. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.